voy a hablar en español. Voy a tratar de hablar despacio para que todos puedan entenderme. Tengo acá un PowerPoint con imágenes que son parte de mi trabajo, porque como parte de la investigación que hago, también he recolectado un archivo fotográfico histórico del pueblo Isconahua. Esta presentación se llama Los Isconahua y los Shipibo-Conibo, contacto y relaciones interétnicas en el río Callería. Es un trabajo que deviene de un trabajo ya anterior, que es sobre los contactos de los Isconahua, más en este caso intento hacer un poco la fusión de estas dos perspectivas indígenas. Las primeras referencias sobre los Isconahua, denominados también Iscobaquebo, hijos del Paucar, datan de 1964, luego de que ellos sostuvieran lo que en la bibliografía se ha denominado el primer contacto. Esta es una foto que acompaña ese primer momento, ¿no?, del primer contacto, donde ustedes pueden ver un hombre Isconahua llamado Nahuacabul y al lado un hombre Shipibo, ¿no?, que va a ser de interés para el trabajo que estoy intentando esbozar acá. Ellos y sus descendientes viven actualmente en las comunidades nativas Callería y Chachibay, ambas ubicadas en el curso medio y alto del río Callería, en la región de Ucayali, Perú. Es por ese motivo que me referiré a este grupo como los Isconahua del río Callería, una denominación que he comenzado a emplear para poder distinguirlos al interior de una nebulosa compuesta de otros grupos indígenas con quienes se les ha vinculado siempre desde una perspectiva exterior. Por ejemplo, se ha propuesto que los Isconahua del río Callería serían el último remanente de los Remo, un conjunto indígena considerado actualmente extinto, pero el que se sabe que se desplegó por el río Ucayali y sus afluentes en el 18 y 19. Sin embargo, al respecto, existe una importante exclusión de Krokochinsky-Fleck 2016 que pone en cuestionamiento este tema. De igual modo, se les ha vinculado con un grupo indígena en aislamiento que se encontraría al interior de una reserva que se encuentra en el Perú y que curiosamente se llama Reserva Indígena Isconahua. Al respecto, mis investigaciones anteriores han permitido aclarar la composición de este conjunto indígena, donde los hoy Isconahua del río Callería solo serían una parcialidad, en tanto otras parcialidades con las que ellos convivían posiblemente aún continúan en situación de aislamiento en el territorio que circunda aquel donde los Isconahua sostuvieron ese primer contacto, el cual aconteció en 1959 con los misioneros del South American Mission, que vamos a denominar SAM, y miembros del pueblo Shipibo-Conibo. Esta foto, como ven, nos retrata un poco ese primer momento de contacto, pero curiosamente ahí no están los misioneros, sino los Isconahua y los Shipibo, que va a ser bastante importante desde la perspectiva de ambos. Las referencias de este primer contacto de los Isconahua al río Callería aparecen en primeras etnografías del 64 como Witton et al., Monsell y algunos trabajos realizados por un antropólogo llamado Roberto Brown, que lamentablemente no han sido publicados en su integridad, ¿no? Pero por los Isconahua tengo noticias de que él tiene datos muy importantes, los cuales vengo buscando y espero que alguien me ayude a encontrar muy pronto. Años más tarde se han emprendido estudios más detallados sobre este primer contacto, que también incluyen referencias como por ejemplo Matorena 2004, Brabeck y Pérez 2006, Brabeck 2014, Cuentas 2015. Mis trabajos de campo con los Isconahua al río Callería inician en el 2013 y continúan hasta la actualidad. En estos años, además de ocuparme de aspectos de la lengua, emprendí un estudio sobre sus memorias de contacto, en las cuales los contactos se develan como eventos plurales y complejos con múltiples actores. En mi trabajo titulado Entre el vivir huyendo y el vivir tranquilos, los contactos de los Isconahua al río Callería, explico que desde la perspectiva de los Isconahua, el contacto con los misioneros, llamados en la bibliografía del primer contacto, se devela por un lado como uno entre los demás contactos que habían sostenido con nosotros y ni siquiera el más importante para los Isconahua. De tal modo me centré en desarrollar esos otros contactos con indígenas, por ejemplo los Puyabaquebó, los Yaminagua,
y también otros no indígenas, como los soldados de una guarnición militar del Alto Tuquinía, muy cerca de la frontera entre Perú y Brasil, y madereros que curiosamente los isconahuas atribuyen al Brasil. Entre otros grupos indígenas, quisiera resaltar las memorias que los isconahua tienen sobre una parcialidad que denominan Puyabaquebó, probablemente los hoy Poyanahua de Mancio Lima en Acre. Por ello, hoy en día vengo dialogando con un estudiante de doctorado del Museo Nacional, Jósimo, para ver si nuestras investigaciones pueden dar luces sobre esa relación entre las fronteras de Perú y Brasil, en esa zona que conocemos como Sierra del Divisor, donde antes estos pueblos indígenas se ubicaban, ¿no?, antes de que llegaran a su actual ubicación. Sin embargo, en esta presentación intento volver a mirar el ya tan conocido primer contacto desde una perspectiva que va a concluir las memorias y teorías indígenas de los isconahua y los shipibo-conibo, a quienes la bibliografía existente ha relegado a la figura de contactados y acompañantes. En este caso, los shipibos siempre han sido denominados los acompañantes de los grandes contactadores que eran los misioneros, cuando ellos más bien tienen una agencia importante en el proceso de contacto y un espacio sustancial en la perspectiva del otro isconahua, shipibo y viceversa. De tal modo, esta vez intento analizar ese primer contacto, que ya sabemos no es el primer relacionamiento de los isconahua con un otro blanco o indígena, desde la perspectiva de los isconahua y shipibos, las cuales nos plantean un proceso que vamos a denominar el acostumbramiento. En 1959, los jóvenes shipibos Sinforiano Campos, que está ahí en esa foto, y Roberto Rodríguez acompañaron a los misioneros de Sam Clifton Russell y Jaime Davidson en un viaje por el río Tuquinía que tenía como propósito encontrar a un grupo indígena en aislamiento. Los misioneros ya tenían noticias de estos indígenas por un sobrevuelo, ¿no?, porque identificaron sus chakras, que es una clara señal de la presencia de ellos en el mundo. De tal modo, buscaron unos acompañantes shipibos del lugar de Callería, que era una comunidad donde ellos tenían una pequeña base, ¿no? Los misioneros ya se encontraban asentados ahí. En Callería, los hoy shipibo-conibo recuerdan cómo todos los hombres se negaban a acompañar a los misioneros, dado que tenían miedo de los enfrentamientos y de no regresar con vida luego de esa búsqueda de quienes llaman y continúan llamando los calatos. Sin embargo, fueron estos señores, shipibos, Sinforiano y Roberto, quienes aceptaron la misión. Hoy en día, los hijos de Roberto señalan que su padre se fue incluso arriesgando su vida, todo con el propósito de hacerles conocer a estas personas en aislamiento a Dios. El tema del cristianismo indígena y la evangelización del pueblo isconahua y también del pueblo shipibo es un tópico muy interesante, más que en esta presentación no voy a profundizar. Sin embargo, ellos no fueron, los shipibos, los únicos miembros que visitaron la zona de contacto, ¿no? Posteriormente, otros también visitaron esta zona en el Alto Río Tuquinía, algunas personas como Francisco Sánchez, Alejandro Mori, un poquito más adelante. Otra más, otra más, otra más, otra más, otra más. Hay algunas personas que fueron los acompañantes de estos misioneros, ¿no? ¿Podemos retroceder también? Mujeres también de estas personas que fueron, ¿no?, a acompañar a los misioneros, ¿no?, siempre como acompañantes que lo plantean, ¿no?, para acompañar este proceso de acostumbramiento. Por su parte, los isconahua explican que ellos ya sabían, por ejemplo, la llegada de los nahua, de esos otros extranjeros. No solo los habían visto por sus avionetas en su territorio, sino los viejos señalan que habían tomado tabaco para ver la presencia de ellos y saber que ya estaban prontos para llegar. Por eso, explican los viejos isconahua, que la noche que escucharon a las lechuzas, ¿no?, decidieron dejar las chacras listas al día siguiente y marcharse. Cuando volvemos sobre el acontecimiento de este contacto, una señora isconahua, Pibia Wing, resalta que ese día ella, ¿no?, a diferencia de los shipibos y los misioneros que hacían grandes esfuerzos por llegar, ella hacía humitas en su casa tranquila. Sin embargo, en el momento de la aproximación física, donde ambos constataron la presencia, ¿no?, la abuela isconahua resalta, ¿no?, que uno de esos shipibos, porque en este primer momento la presencia de los shipibos va a ser fundamental,
¿no? Va a llamar la atención los dientes brillantes que tenía un hombre shipibo, el señor Sinforiano. La estrategia de los intermediarios indígenas ha sido registrada de manera recurrente en los procesos de contacto, por ejemplo los Yaminawa, en el caso del contacto de los Nahuas, sobre los que ya hemos hablado antes. Estos intermediarios son elegidos principalmente por la proximidad lingüística con el pueblo que se encuentra en aislamiento, dado que la comunicación es considerada un pilar, ¿no?, que se busca al momento de entrar en contacto para entablar relaciones pacíficas con el otro. No obstante, los Shipibo Conibo con los Isconagua recuerdan, ¿no?, que este primer momento para ellos fue ininteligible, no se pudieron comprender a pesar de que ambas lenguas pertenecen a la familia lingüística Pano y a pesar de que hoy en día consideramos que son muy próximas entre sí. Aún así existe una frase dicha por los Shipibo y también recordada por los Isconagua que se evoca siempre en este momento de mutua comprensión. Raenon, Raenon. La palabra Rael, traducida del Shipibo Conibo al castellano es traducida de diferentes modos. Por ejemplo, acostumbrar o civilizar. Es decir, los Shipibos se aproximaron a los Isconagua diciéndoles vamos a acostumbrarlos, vamos a civilizarlos. Los Shipibos recuerdan hoy este momento como uno crucial en las relaciones que han desarrollado posteriormente con los Isconagua, a quienes ellos han tratado como Iná. Este otro término en lengua Shipibo Conibo se emplea para referir, ¿no?, a los miembros que antiguamente eran capturados por otros grupos indígenas. Tenemos muchas noticias de pueblos Pano en el Ucayali que empleaban este tipo de estrategias para proveerse capturados, o que incluso actualmente se emplea para referirse a los animales de monte que son criados en las casas a manera de mascotas. Los Shipibos explican que ambos, los capturados, los animales y también los Isconagua, no se escapan porque ya se han acostumbrado a vivir junto a los Junicún, la gente verdadera. El proceso de acostumbramiento o civilización de los Isconagua tiene desde la perspectiva de los Shipibo Conibo diferentes aristas. En esta presentación quisiera resaltar, ¿no?, de manera breve dos de ellas, que es la alimentación y la vestimenta, la ropa y el cuerpo y la desnudez, pues ambas están relacionadas con el cuerpo y la construcción de la persona en sociedades americanas. Somos lo que comemos. Para los Shipibo Conibo, antes los Isconagua comían mal. ¿Recuerdan? ¿Podemos adelantar un poquito? Más adelante. ¿Más? Ahí. Ajá. La anterior. Los Shipibo Conibo recuerdan, ¿no?, que ellos comían principalmente los Isconagua una especie de ahumados, ¿no?, de carne siempre ahumada. Esto podía ser, por ejemplo, de un pez, en realidad es un animal que se llama anguila en castellano, que es un animal acuático de forma alargada y es característico por sus descargas eléctricas. Este era uno de los alimentos más apreciados por los Isconagua antes del contacto. Luego de ello, cuando ya vivían en el río Callería, los Shipibos veían con curiosidad que los Isconagua continuaran comiendo este animal. Por ello, se burlaban de ellos llamándoles Runupi, que significa comeboas. Si bien el término en ambas lenguas indígenas para este animal es Uninua, que es la anguila, los Shipibos se refieren a ella como una boa, como Runu. Por este motivo, paulatinamente los Isconagua dejaron de comer este animal, la anguila, así como otros animales que también fueron estigmatizados por los Shipibo Conibo. Esto, desde la perspectiva de los Isconagua, es uno de los motivos por los que ellos han dejado de ser Iscocuin, verdaderos Isconagua, porque ya no comen como la gente verdadera. Dejar de comer como verdaderos Isconagua tras el proceso de contacto ha generado las múltiples enfermedades que comenzaron a sufrir y que resultaron en la muerte de gran parte de la población desde entonces, la primera y la segunda generación prácticamente. Estos ahumados, ¿no?, que realizaban los Isconagua también podían ser carne de monte, la cual conseguían en las cacerías grupales. Los viejos Shipibos resaltan las grandes cacerías que emprendían los hombres Isconagua, tras las cuales no solo traían carne de monte, sino también otros animales como tortugas. Recuerdan una condición importante de los Isconagua al momento de la caza. Se sacaban las ropas y se iban siempre desnudos a cazar.
La carne de monte es igual bien apreciada por los miembros shipibos en Callería. Y acá tenemos una foto de los Isconagua en el río Tuquinía con las flechas, ¿no?, que empleaban para este tipo de caza también. La carne de monte es igualmente bien apreciada por los miembros shipibos en Callería. El comerla, de hecho, devela no solamente la buena habilidad de un cazador, sino también hoy en día el poder económico de una persona, dado que la carne es comprada a otro hombre en la comunidad. Para los Isconagua, comer hoy en día carne es también un modo de continuar siendo Iscocuy, gente verdadera. Algo que es difícil en el río Callería debido a la escasez de animales y la facilidad de conseguir pescado, porque Callería está cerca de un río grande que es el río Callería. La posibilidad de comer como los antiguos se incrementa cada vez que uno va río arriba, ¿no?, recordando que los Isconagua son un pueblo de cabeceras. Más cerca, ¿no?, a las cabeceras del río Callería, por donde los Isconagua sostuvieron este primer contacto. Si bien los Shipibo-Conibo, al igual que los Isconagua, consumen hoy en día carne de monte, aquellos que los va a diferenciar en un estadio inicial de relacionamiento entre ambos en el río Callería es el modo en el que se consumía esa carne. Para los Shipibos, los Isconagua comían carne que todavía no había terminado de cocinarse, que todavía estaba sangrada. La alimentación de los Shipibo en el río Callería se ha basado principalmente en el pescado, ¿no? Entre ellos, ¿no?, a pesar de que ha cambiado el tiempo, reconocen sobre todo la pesca, ¿no?, de pescados grandes. Sin embargo, ¿no?, los Isconagua también van a resaltar con este tipo de fotografías de peces un poco más pequeños. Ahora bien, el consumo de pescado implicó además para los Isconagua no solamente comenzar a comer pescado, sino saber pescar en ríos grandes y caudalosos como el Callería. Así afirman los Shipibo que se dedicaron a enseñarles, a acostumbrarlos al río, ¿no?, a elaborar, por ejemplo, también otro tipo de alimentos a partir de estos pescados. Si bien el pescado va a ser importante en la alimentación en el río Callería, y aunque los Isconagua hayan comenzado a consumirlo en desmedro, según los Shipibo, de otros alimentos estigmatizados, ¿no?, el proceso de civilizar y acostumbrar a los Isconagua va a cristalizarse en que los Isconagua dejen estas costumbres, ¿no? Señala un viejo Shipibo, por ejemplo, dejar de comer pescado podrido, que era, según los Shipibo, una costumbre que tenían los Isconagua ya en el río Callería. Es decir, igual, aunque los Isconagua comiencen a alimentarse con pescado en el río, como lo hacen los Junicún, los Shipibo verdaderos, ¿no?, esta condición no se va a equilibrar en el río Callería. ¿Por qué? Porque siempre se va a diferenciar a los Isconagua como si fueran las personas que comieran este pescado podrido. Esta diferencia entre lo crudo, lo cocido, lo fresco, lo podrido, el rechazo de la sangre va a ser crucial desde la mirada de los Shipibo sobre la condición de los Isconagua. Una condición que va a ser asociada al aislamiento, ¿no?, aunque los Shipibo además van a asociar al vivir mal. Al llegar al río Callería, la situación no va a ser diferente, dado que los Shipibos, los Isconagua, para los Shipibos, los Isconagua van a continuar practicando estas costumbres. Por ello, los Shipibos afirman que hoy en día los Isconagua comen bien, porque ellos ya les han enseñado, les han acostumbrado a comer pescado cocido y fresco, es decir, como ellos. Es particularmente interesante esta mirada de los Shipibo-Conibo sobre la alimentación, dado que los Isconagua tienen una perspectiva, ¿no?, diferente de este proceso que ha transformado sus cuerpos hasta enfermarlos. Para los Isconagua, el no comer más estos ahumados de anguila, la comida que se recuerda, ¿no?, que también era motivo de reunión del grupo, es el motivo por el cual han comenzado a enfermar y a morir. Para los Isconagua, el comenzar a consumir grandes cantidades de pescado los está tornando Shipibos y ya dejando de ser Iscocu. Por otro lado, la desnudez del cuerpo de los Isconagua también va a ser una constante en las miradas de los Shipibo-Conibo sobre su contacto. Ellos van a resaltar que los Isconagua estaban desnudos, ¿no?, la primera vez que los encontraron en el monte. Esta es una foto que toman los misioneros de ese primer momento, ¿no?, donde también participan los Shipibo-Conibo. Esto se debe, explican los Shipibo, a que los Isconagua no tenían ropas tradicionales, tales como los textiles que caracterizan hoy en día a los Shipibo-Conibo.
los cuales además poseen estos diseños reconocidos no solo en el mundo indígena, sino también, ¿no?, para el Estado Nacional. Para los Shipibo, este estado de la desnudez de los Isconagua es propia de su condición de pueblo indígena en aislamiento, incivilizado, ¿no?, a pesar de que no utilicen específicamente la palabra aislado, sino calado. A diferencia de los Isconagua, los Shipibo siempre señalan haber tenido ropas que hoy visten, las mismas que hoy visten, aunque sepamos claramente que estas vestimentas son también producto del contacto de los Shipibo con otros actores. Esta condición de la desnudez es además prolongada desde la perspectiva de los Shipibos, incluso hasta después que los Isconaguas llegaran al río Cayería. No obstante, desde la perspectiva de los Isconaguas, ellos comenzaron a tener ropas cuando un grupo de soldados en la guarnición militar del Alto Utuquinía, en uno de esos tantos contactos, les dieron unos enterizos azules propios de los soldados para que no estuvieran desnudos. Ellos también insistían en la desnudez de los Isconagua. Es de tal modo que los Isconagua también reconocen la insistencia de los otros sobre su desnudez, sobre la necesidad de cubrir el cuerpo que es marcado de manera relevante a partir del contacto. Así lo evidencia una abuela Isconagua cuando dice Yurajaba, que es como desnudo, y Pauni, es como antiguamente. Esta forma Ipauni siempre marca un tiempo remoto, pasado, ¿no?, diciendo que ellos eran desnudos mucho tiempo atrás, no en un pasado reciente. Asimismo, esta condición de desnudez se devela en los sueños de los Isconagua. Una mañana de julio del 2016, Pibi Awin, sentada frente al fogón, me cuenta que soñó que estaba así, sentada frente a ese mismo fogón de cuclillas, y que vio a su hermano acercándose. Cuando se dio cuenta que estaba desnuda y con las piernas abiertas, inmediatamente la cerró para que su hermano no la viera. A través de este sueño, esta mujer Isconagua parece haberse dado cuenta de qué modo ha calado este mensaje sobre su desnudez a partir del contacto. Bueno, ya casi no me queda mucho tiempo, puedo tomar 2 minutos para terminar. Ahora bien, la ropa, de hecho, es una tecnología que consiste no solamente en el objeto, sino también implica un conocimiento, es decir, saber usar las ropas, saber cuidarlas, saber diferenciarlas. Los Shipibos van también a traer la idea de poder acostumbrar a los Isconagua a usar las ropas. Sin embargo, ¿no?, estas ropas van a implicar el conocimiento de saber, por ejemplo, diferenciar la ropa de hombre y mujer, saber cuidar las ropas, poder remendarlas también, ¿no?, y además a utilizarlas de manera constante, porque los Shipibos siempre van a insistir en la idea de que los Isconagua usaban la ropa un ratito y luego la sacaban. Creo que voy a tener que parar ahí nada más, pero bueno, igual podemos continuar discutiendo. Gracias. Obrigada por estar aqui e vou começar logo. Eu vou falar vou deslocar vocês radicalmente. E vou falar de 2 extremos. De um lado, o isolamento voluntário de não isolado, e do outro, desisolantes voluntários. Esse é um subtítulo mais adequado para essa apresentação. Obviamente, eu vou deslocar vocês também para a área de documentação linguística, trabalho de documentação linguística. Vicente Dionguapo é um índio em isolamento voluntário com 400 anos de contato. Um guató eremita na boca do baixo rio São Lourenço, em pleno Pantanal, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um dos 2 lembrantes esquecentes da língua guató, isolada, e o que resta de uma língua que sobreviveu ao desaparecimento das línguas irmãs. Vicente Arisco, e nós o encontramos solitário com 20 gatos, 3 cachorros e alguns mutus semidomésticos em outubro de 2016. Dionguapo, diariamente, enche as coraças de jacaré que tem em seu pátio para alimentar seus xeribados. Tem uma roça de mandioca, plantava milho, mas agora o solo está seco. Tinha melancias, mas faltam sementes. Vicente se locomove usando uma canoa velha, remendada, com latrame argila que movimenta com seu remo de ponta fina. Sai para pescar de manhã e costumava caçar bastante capivara, mas hoje o número desses grandes roedores diminuiu no Pantanal. Onças e jacarés não faltam nessa região, mas sua caça é ilegal. Em um dos galhos da mangueira, perto do porto de sua casa,
encontrava-se zicas, arpões e vara de pescar, um velho bodoque com arco quebrado. Manteve boa parte dos utensílios que compunham a cultura material guató de outros tempos. Vicente mostrou seu sorriso tenso nos 2 primeiros dias, disposto a ensinar algo do guató que outrora estava na ponta de sua língua. No decorrer das elicitações, que é um beabá do trabalho do linguista, procurava palavras e construções. Vicente soltava um clique de decepção, abaixava o olhar, buscava palavras perdidas, soltava um porra em tom de fracasso. Começava a falar em português, abortava a sentença, tentava novamente em guató. Já era a segunda vez que Vicente esquecia sua língua. Quando foi trabalhar rio abaixo, longe da família, num barco freiteiro em fazendas, sua fala guató foi enfraquecendo. Tendo voltado a morar com sua mãe, a finada Júlia, o desempenho linguístico voltou, mas agora Vicente não voltará a conversar. Havia 30 anos que Dioguapo não falava guató. Gustavo, o meu parceiro na pesquisa, ficou preparando listas com palavras não conhecidas, paradigmas verbais, possíveis termos de parentesco. Tentaria estimular a produção de uma narrativa. No terceiro dia do primeiro encontro, Vicente se afastou com sua canoa e voltou de cara amarrada. Estendeu a palma da mão em um gesto de impedimento. Para aí, chega de encheção de saco. Posso voltar amanhã outro dia? Perguntou Gustavo. De jeito nenhum, foi só isso, respondeu Dioguapo. Seu sorriso de Vicente é tenso, imóvel, revelando o sofrimento, a vergonha e a raiva que acompanham cada mergulho nas lembranças de sua antiga língua. Risadas escancaradas, barulhentas e quase compulsivas marcam cada lembrança que aflora na boca de Jarica, Eufrase, em seu barraco de uma favela na periferia de Corumbá, ou na lancha que este ano a levou a rever seus primos na ilha de Ínsua e ao encontro com Vicente. Não lembravam um do outro, tentaram conversar, tenso de um lado um sorriso tenso, do outro risadas tensas, dois isolados de alguma maneira. Os Guató era assim em 2010, fotografado por Max Schmidt, depois de 4 séculos. Então, era assim, desculpa, 2010 não, 1910. Em 1910, fotografados por Max Schmidt, depois de 4 séculos de espoliação e escravização. Nos anos 50 foram considerados extintos, sua língua extinta. Caboclos dispersos nas fazendas nas periferias das cidades. Reemergiram de seus esconderijos a céu aberto a partir dos anos 80. Hoje trabalhamos com a pressa dos últimos dias com Vicente Eufrásia. O desafio de buscar ou inventar metodologia para extrair e registrar lembranças em trapos, memórias esgarçadas, esquivando sofrimento e embaraço. Os casos Guató e o caso oposto do chamado povo do Xinana são próximos, de qualquer maneira, para o linguista que enfrenta o desafio de buscar e criar metodologias para a documentação de 2 línguas em ambientes contrastivamente monolíngues. O Guató em memórias sufocadas pela língua colonizadora e a do povo do Xinana íntegra em seus falantes, que se confrontam por curiosidade e necessidade com a língua dominante e outras línguas. Estou falando da experiência do projeto de documentação da língua do povo do Xinana, que faz parte desse programa, iniciativa do Museu do Índio, em parceria com o Unesco. O trabalho deste ano, 2018. Pode passar. Luana vai voltar a isso, mas só para dizer que quem são os Xinanes são recém-isolados ou recém-contatados, 35 pessoas que habitam as cercanias da base de proteção edioambiental Barra-Perfumar Xinane, o Rio Xinane, povo do Xinane, porque não chamamos, na verdade, eu chamaria de Yura Xinane, não sabemos sua autodenominação, provavelmente não tem uma autodenominação, que é a nossa necessidade, é um deles. São 35 pessoas que habitam no Rio Xinane, que é um afluente do Rio Vira. Estamos no Acre, na fronteira com o Brasil e Peru. Trata-se de línguas da família Pano, fala uma língua da família Pano, do ramo central, do complexo dialetal de Aminawa, especificamente do subgrupo das cabeceiras.
E agora incorporo Lívia Camargo. Então, daqui para frente, a primeira pessoa é a Lívia que está falando. São notas de rodapé do seu trabalho como linguista, a primeira linguista que chegou nesse contexto de recém-contratado. Lívia. Cheguei na Bapixinã, pode passar para mim? Tá, pode passar. Tá bom. Cheguei na Bapixinã com um enorme receio de ser vista como intérprete. Fazia pouco tempo que a frente em Vira, da FUNAI, tinha dispensado os Jaminawa, que trabalharam como intérpretes desde o início do contato. E o trabalho deles tinha sido essencial para viabilizar processos que poderiam ter sido muito mais complicados e conflituosos. Atendimento de saúde e até as mais simples interações cotidianas. Só que depois de um tempo, ou talvez desde o início, o discurso dos intérpretes de Jaminawa se configurou como o terceiro lugar de fala, fora de controle, com suas próprias demandas, questionamentos e perspectivas, de forma que sua participação na equipe da FUNAI se tornou insustentável. A decisão de banir os intérpretes de Jaminawa não foi unânime. Os índios do Xinani já tinham estreitado laços com Jaminawa, muitos deles se tratavam por termos de parentesco. Eles eram os únicos outros Yura é um pronome de primeira pessoa, um nós. Eles eram os únicos outros Yura na base. Falavam como Yura, comiam como Yura, interagiam como Yura, apesar de se vestirem e trabalharem como Dala, os não Yura, no caso, brancos. No meio disso tudo, eu não queria de forma alguma que os índios do Xinani pensassem que eu estava ali para tomar o lugar dos intérpretes. Eles, obviamente, iam perceber a minha incompetência logo de cara e ficariam muito insatisfeitos com a situação. Minha experiência da Líbia, né? Minha experiência com línguas pano, até então, se limitava ao contexto da documentação. Trabalhei 7 anos com a língua Yawanawá, também da família Pano, que não é mais falada no dia a dia, a não ser por pessoas idosas. Eu aprendi a língua apenas em sessões de elicitação, de frase em frase, e não tinha nenhuma pressão para falar. Lá, o Yawanawá tentava dizer uma coisa aqui e ali, mas rapidamente voltava para o português quando engasgava em alguma palavra. Era possível pedir traduções para os falantes, perguntar o que cada frase significava, pedir julgamento de gramaticalidade dentro de certos contextos. Eu não teria nada disso entre os índios do Xinani. Talvez passaria 2 meses por lá sem entender nada e sem eles me transmitirem nenhuma de suas ideias. Pelo menos eu tinha que ter certeza que eles não iam achar que eu era a nova intérprete. Foi um alívio constatar que eu estava sendo pretensiosa. Afinal de contas, já fazia tempo que os intérpretes tinham sido dispensados e os servidores da FUNAI e da CESAI conseguiam mais ou menos se comunicar com os índios do Xinani. Eles estavam ali, inseridos em contexto de interação cotidiana, bastante familiarizados com as demandas dos índios, com as expectativas bem definidas a respeito dos temas das conversas, pedidos, brincadeiras. Eu, chegando com o meu Yawanawá de livro, era quem menos entendia o que estava acontecendo na maior parte do tempo. Mas algo interessante começou a acontecer. Os índios já de cara notaram que tinha alguma coisa no jeito com que eu falava que era diferente dos Dala, dos brancos, que eles conheciam. Inicialmente eu não entendia o que era. Achei que era porque eu conhecia os termos de parentesco e conseguia responder quando eles me perguntavam se eu tinha pai, mãe, irmão mais velho, irmão mais novo, que essa é uma típica primeira conversa entre os dois irmãos. Percebi logo que Yawanawá e Xinani são línguas bastante próximas e que os cognatos são muitos. Mas não era só isso. Aos poucos, eu comecei a perceber que eles vinham até mim para trazer demandas e questionamentos, pedindo para que eu os comunicasse aos funcionários da base. Aquilo para mim não fazia sentido algum. Eu tinha chegado recentemente, não entendia as políticas da BAP e da FUNAI. Na verdade, eu entendia pouquíssimo do que eles falavam, mas por algum motivo eles não percebiam isso. Um dia, recebi uma resposta explícita para essa incógnita. Passava muitas horas com o Huenhachta, a irmã Tosco e as crianças, andando pelos arredores da base, pela mata, pelas casas, ou simplesmente em casa, tecendo miçangas, cozinhando, costurando, brincando com os macacos. Eu estava sentado na rede da casa, gravando uma sessão de licitação bastante informal, quando as crianças faziam bagunça em volta.
Esse tipo de sessão começava comigo pedindo para a minha interlocutora corrigir o jeito meio errado no que eu falava, então eu dizia uma frase e ela repetia da forma certa. A ideia nesse dia era coletar uma frase simples, nesse caso uma construção de cópula do tipo X, E, Y. Aí eu produzi a seguinte frase: eu sou Dalva, você é Yura. Para minha surpresa, ela ergueu a cabeça tirando os olhos das miçangas pela primeira vez, depois de um bom tempo concentrada. Bom, fala errado provavelmente. Min Dawa, ela disse, você não é Dawa. Min Yura, você é Yura. Você entende onde eu falo, você fala como eu. Quando falamos como os Dawa, eles só falam Awaman. O que é? Não dá para conversar com eles. Você fica aqui, come com a gente, conversa com a gente. Min Yura, Min Dawa, você é Yura, você não é Dawa. Depois de um momento de absoluta consternação, minha ficha caiu. O que eu tinha e os outros não tinham era sintaxe. Por mais que meu falar fosse bastante limitado, ele tinha flexão de tempo e de aspecto, marcação de caso ergativo, concordância de plural, disposições. Não eram palavras soltas que faziam sentido em contexto. Eram frases de verdade. Aceitei emocionada a minha categorização e, finalmente, entendi por que eu estava sendo designada como intérprete pelos índios. Daí em diante, o meu receio inicial se desfez por completo e eu aceitei com leveza a minha atribuição, ainda sem querer deixar transparecer o quão pouco eu entendia da língua deles. Exerci o papel de intérprete em diversas situações, a maioria delas sendo tentativas nossas, falo agora da perspectiva de Dawa, que é meu lugar de fala possível, ou deles, de transpor momento de desentendimento. Intermediei roda de mulheres para conversar sobre saúde, fui intérprete quando a enfermeira precisou perguntar o que fazer com o feto depois de um aborto. Trouxe para os Dawa, os brancos, demandas sobre gasolina, dos menstruais, sabão, peles, etc. E levei para os Yura todo tipo de pergunta, desde qual planta medicinal se usa para tal coisa, até se eles queriam ir participar de um encontro de povos de recente contato em Brasília. Mas no meio disso tudo, eu ainda tinha que ser linguista. Foi interessante constatar a incompatibilidade de se exercer os dois papéis, intérprete e linguista, e o contraste dessas duas funções do ponto de vista linguístico. Enquanto intérprete, eu me deparava com a aceitação irrestrita dos índios do Xinani de tudo o que eu dizia. Há 4 anos, os do Xinani convivem com falantes de muitas línguas diferentes. Os servidores da FUNAI das Cisaias, da Xaninca, que trabalham na base, os Culina, que eles encontram na Universidade no Rio, os Jaminawa, que trabalharam como intérpretes, os Xalenawas, que recebem na cidade de Feijó. A fala do povo dos índios do Xinani é repleta de palavras de outras línguas que eles inserem no meio do discurso o tempo todo. Já é um hábito. Mesmo se estão falando entre si. Enfim, a questão relevante é que os índios do Xinani estão dispostos a aceitar o que dizemos de forma irrestrita, desde que a comunicação aconteça. Enquanto isso, o meu lado linguista precisa de julgamento de gramaticalidade, precisa que alguém me corrija quando eu falo errado, precisa saber se essa palavra é dele ou do Jaminawa, se é um empréstimo do português que se tornou irreconhecível. Mas não é assim que eles, os índios, operam. Ou pelo menos foi isso que eu pensei inicialmente. Então, a minha forma de demarcar meu lugar foi definindo explicitamente o começo e o fim de cada sessão de licitação. Também tinha sessões, eu também usei, inventei outra metodologia, uma metodologia teatral, com mímicas, ou criando cenas em que eu perguntava o que eu estou fazendo. Alguns ficavam olhando e me devolviam a resposta, mas o que você está fazendo? Queniacha era uma que dava risada e se divertia como se fosse um jogo de adivinhação. Eu não vou poder passar áudios e vídeos porque vão tomar seu tempo, depois vocês podem mostrar. Descobrimos e documentamos o uso da língua assobiada. É um fato muito comum na Amazônia, não é nada estranho, muitos grupos de línguas assobiados, especialmente falam línguas tonais. Então, o fato do Xinani usarem língua assobiada é uma indicação bastante interessante da existência de tons contrastivos nessa língua. Essa metodologia experimental rendeu bem, mas mesmo assim deixou lacunas.
sempre nos momentos em que o ser intérprete e o ser linguista se confundiam. Tanto eu quanto os Yura de verdade queríamos mesmo conseguir nos comunicar. Esse sentimento às vezes invadia as sessões de licitação, por mais separação que eu tentasse impor. Aqui ela dá um exemplo. A palavra reté, por exemplo, quer dizer matar, em diversas línguas do complexo dialetal jaminal. Eu comecei a usá-la como todo mundo entendia, e simplesmente a partir do pressuposto que era uma palavra da língua deles. Eles entendiam, portanto, não me corrigiam. E eu segui até o final da viagem de campo achando que era uma palavra do dialeto xinang. Foi só quando eu voltei para a cidade que descobri que a palavra do xinang para matar é isquia e não retea. O contexto dessa descoberta foi uma lição em si. Tínhamos marcado uma oficina pós-campo na sede da FUNAI em Rio Branco, com o objetivo de capacitar os servidores da frente, em Vira, em metodologia de documentação. 2 índios do Xinang estavam junto em Rio Branco. Na mesma época, acabaram participando da oficina. Os dois observavam tudo o que eu apresentava. No primeiro dia, se interessaram demais pelos vídeos e os áudios do dicionário, que está sendo finalizado agora. Mas foi a partir do segundo dia que começaram a participar como verdadeiros especialistas. O assunto era morfologia. Projetei no quadro uma série de frases na língua do Xinang, com suas devidas traduções, separamos os morfemas um a um, buscando entender seus significados. Esse exercício prendeu totalmente a atenção de Kaman, o mais velho dos dois presentes. Ele ia ouvindo o que dizíamos, corrigindo as pronúncias, eu perguntava se estava certo e ele dizia que sim. Até que chegamos em uma frase com a palavra reté. Nesse momento, esse livro se levantou e começou a explicar que aquela palavra era de Tao, não de Yura, não era deles. Ele disse que os Jaminawa falam reté, mas que a palavra deles de verdade era esquia. Surpresa, incorporei imediatamente a nova palavra no dicionário. Essa pequena correção ajuda a redefinir nossos papéis. Ficou claro a partir daquele momento que nós, Dawa, éramos os aprendizes e que os Yura, ali presentes, eram os especialistas. Os dois do Xinang que estavam presentes começaram a contribuir significativamente com comentários e explicações que demonstravam uma fina consciência metalinguística de fenômenos complexos como distinções tonais. Tem um videozinho aí, depois vocês podem ver, que Kaman, o mais velho, ilustra com gestos o contraste de par mínimo de tons. China, China, várias vezes. Quer dizer, essa explicação gestual da diferença de tom é bastante comum, porque é prosódica. Então, é livro do movimento do som, traduzido no movimento gestual. Apontando para cima e para baixo para indicar os tons altos e baixos. O mais jovem corrigia nossas pronúncias e comentou que a língua dos Dawa é mais mole. Era preciso falar com a língua firme para conseguir pronunciar as palavras deles corretamente. Isso foi apenas o começo. No último dia, fechamos a oficina com uma visita à Secretaria de Educação do Acre, onde fomos recebidos por um grupo de professores e pesquisadores. O grupo incluía 2 Yura, falantes de Xananawa, e Ashkakui, Hatchakui, que são línguas da mesma família. Por sugestão do secretário de Educação, sentamos em um grande círculo e fomos nos apresentando um a um. Vamos sintetizando. O Kaman também chegou à vez do Kaman, do mais velho Xinang, que deveria se apresentar dizendo, né, Kaman, quem é você? Os Dawa querem saber, diz para eles. Kaman falou 40 minutos. Falou de relações de parentesco, de onde eles vivem, do que plantam, das ferramentas que usam, citando os nomes em português de tudo o que ele sabia. Dos animais que comem e não comem, das partes do corpo, das respectivas plantas medicinais que conhecem, das aldeias vizinhas, das palavras que ele conhece nas outras línguas da região. Foi uma longa e elaborada resposta para uma pergunta, quem é você? Que acabou me colocando novamente na posição de intérprete, diante daquele grupo. Foi dessa forma que minha experiência de campo com os índios do Xinang transcorreu, sempre na fronteira entre intérprete e linguista, papéis inconciliáveis, aceitando cada vez mais essa contraditória dualidade. Certamente, o maior desafio do ser linguista nesse contexto é desenvolver metodologias que neutralizem seu lugar de quase Yura
mesmo que momentaneamente, e colocam os Yuas de verdade no papel de especialistas, enquanto os índios do Xinani continuam o seu processo de desisolamento voluntário e às vezes quase frenético. Bom dia. Minha fala vai complementar aqui a fala da Bruna. Para quem não conhece, eu sou estudante aqui de doutorado do PPGAS. O que eu vou apresentar aqui é uma reflexão que está em andamento, né? Então, é um esboço do que eu venho pensando a partir da minha pesquisa de doutorado. Eu vou ler para tentar me perder. Então, nessa apresentação, eu vou abordar um aspecto específico do processo. Nem tão perto, nem tão longe. Do processo vivenciado por um grupo que mantém contato regular com o mundo não indígena e com outros povos indígenas há pouco mais de 4 anos. Esse aspecto é a atuação dos indígenas como intérpretes. Então, eu falo de uma situação de recente contato. A gente está aqui colocando ligeiramente do isolamento, ainda aqui complementar. Né? A situação do chamado povo do Xinani, na ausência de uma autodenominação, a FUNAI vem chamando eles assim, e eu vou incorporar e manter esse nome também. Apesar de, como vem sido mostrado nesse seminário, os conceitos, categorias, recente contato, isolados serem problematizáveis, eu não vou entrar nisso aqui e vou ficar contente aqui no termo de recente contato do povo do Chile. Então, entrando na situação, na atuação dos intérpretes, eles foram figuras centrais na comunicação com os índios desde o início do contato. Eles mediaram relações entre índios e não índios, ao mesmo tempo em que criaram e alimentaram suas próprias redes relacionais. Antes de prosseguir, eu vou expor brevemente a situação etnográfica, que é o contato, o processo de contato do povo do Xinani. No mês de julho de 2014, um pequeno grupo de índios isolados apareceu na aldeia Simpatia, moradia de índios Axeninca, localizada no Alto Rio Ibira, estado do Acre, próximo à fronteira entre Brasil e Peru. A primeira visita foi no dia 11 de junho e estavam presentes na aldeia apenas índios Axeninca, majoritariamente mulheres e crianças. Os servidores da FUNAI que trabalham na Frente de Proteção Etnoambiental em Vira estavam em Rio Branco e rapidamente foram comunicados via rádio. Nos dias seguintes, uma série de ações foram tomadas visando preparar uma estrutura caso os índios retornassem. Acionar a equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena, desenvolver o plano de contingência para atendimento de saúde, providenciar deslocamentos de uma equipe de servidores da FUNAI e levar até o local intérpretes indígenas para auxiliar na comunicação com os índios recém-chegados. Os primeiros encontros foram bastante caóticos, visto que não havia na aldeia ninguém que pudesse se comunicar de forma plena com os índios. Eu imagino que muitos de vocês assistiram os vídeos que circularam na internet com as cenas desse momento. Então, além de uma completa falta de comunicação, as imagens mostram os índios pegando mercadorias, redes, panelas, roupas e terçados na casa dos Axeninca, enquanto os servidores da FUNAI tentavam, sem sucesso, controlar aquela situação. Algumas palavras que foram registradas indicaram que a língua falada pelos índios isolados era muito próxima à língua Jaminawa, também da família Pan. Rapidamente, a FUNAI providenciou a ida de 2 Jaminawa para o local. Os Jaminawa no Brasil se encontram espalhados Os Jaminawa no Brasil se encontram espalhados em diferentes regiões do estado do Acre e sul do Amazonas, distante de onde ocorreu o contato. Então, assim, o contato foi mais ou menos esse aqui, é o Rio Ibira, o contato, a base Xinani, a aldeia Simpatia, está mais ou menos aqui nessa região, perto da fronteira com o Peru. E os Jaminawa, no Brasil, eles habitam essas regiões aqui do Terras Indígenas Essas Brasil, município de Brasileira, Rio Branco, Sena Madureira, Alto Rio Purus e sul do Amazonas, né? Isso no Brasil. Então, eles estão territorialmente muito distantes dessa região aqui,
que é uma questão que diferencia outros contextos que foram narrados aqui de compartilhamento territorial. Bom, esses primeiros intérpretes eram pessoas mais velhas, e um deles é uma liderança jaminaua muito importante que trabalha há muitos anos como servidor da FUNAI. Os jaminaua conseguiram estabelecer uma comunicação verbal, apaziguar os ânimos e auxiliar as equipes da FUNAI e da CESAI a prestarem o atendimento necessário. E, dentre essas coisas, envolveu um deslocamento da equipe dos índios para Bapixinane, que fica cerca de 3 horas acima da aldeia Simpatia. Na época, a Bapixinane estava desativada, então foi necessário um trabalho de reestruturação para receber e prestar atendimento aos índios. Nesse momento, a vulnerabilidade epidemiológica era de longe a maior preocupação de todos os envolvidos ali naquela situação, não índios. E a participação dos intérpretes indígenas foi fundamental para garantir que os profissionais da saúde conseguissem aplicar vacinas e medicamentos. Nas semanas que se seguiram, o restante daquele pequeno grupo que saiu na aldeia Simpatia passou a também frequentar a BAP e de 7 pessoas inicialmente subiu para 35 no prazo de poucos meses. Essas visitas foram se intensificando e culminaram com uma fixação de residências nas imediações da base da FUNAI. Os relatos que eu escutei nesse período narram situações cotidianas de conflito e tensão por parte dos índios do Xinani, seja entre eles mesmos, seja com a equipe da FUNAI. Dentre inúmeras demandas, o acesso a mercadorias destacou-se como um atrativo importante, porém vetor de brigas e confusões. Em diversas ocasiões, a mediação dos intérpretes foi essencial para evitar desdobramentos dramáticos. No decorrer de pouco mais de 4 anos, foi se configurando um universo relacional do qual fazem parte indígenas, índios de recente contato, Jaminaua, Xanenau, Xanica, Culina, Caxinau, e não indígenas, servidores da FUNAI, ribeirinhos que trabalham como colaboradores, profissionais de saúde, eventualmente cinegrafista, linguista, antropólogo, pilotos de aeronave, agentes de segurança da Polícia Federal, do Exército e até um narcotraficante português. As ideias que eu vou apresentar, então, dizem respeito a um recorte específico nesse cenário multifacetado, qual seja a atuação dos intérpretes de Jaminaua enquanto agentes de mediação entre mundos. Uma atuação que teve como eixo central a atividade de tradução linguística, mas também com desdobramentos, como influenciar na mediação de conflitos, esclarecer equívocos culturais e linguísticos, transmitir conhecimentos e influenciar na dinâmica relacional, principalmente entre os índios de recente contato e os servidores da FUNAI. Então, ao longo de 3 anos e meio, de junho de 2014 a dezembro de 2017, 17 indígenas atuaram como intérpretes na Bapixinane, revezando-se idas a campo por períodos de aproximadamente 2 meses. Destes, 12 homens e 3 mulheres são Jaminaua, um homem e uma mulher são Xanenau. Alguns viajaram 8 ou 9 vezes, outros apenas 1 ou 2. Ao longo do período no qual desenvolvi minha pesquisa, escutei muitos relatos sobre a atuação dos intérpretes, situações vivenciadas, a importância e as dificuldades da atividade de tradução, os dilemas no relacionamento entre a FUNAI e os índios, dentre outros. Também realizei, com auxílio de intérpretes de Jaminaua, algumas sessões de transcrição e tradução de material audiovisual com situações de fala dos índios do Xinani. Foi ficando claro que no exercício da atividade de interpretação ocorria uma troca de conhecimentos e práticas entre os intérpretes e os índios do Xinani. É preciso, então, considerar que o conhecimento mobilizado entre os intérpretes e os seus interlocutores não se restringe ao domínio de códigos linguísticos e abrange também o entendimento do comportamento cultural e da dinâmica das relações sociais. Assim, a atuação dos intérpretes indígenas nesse processo de contato envolveu múltiplos fatores e não pode ser dissociada das suas histórias de vida, da sua curiosidade e dos seus interesses, bem como da perspectiva indígena, no que diz respeito às situações do isolamento e do contato. Esse entendimento, por sua vez, implicou em falas e comportamentos que, muitas vezes, não foram compartilhados com os não índios.
Seja por interesse dos índios de recente contato ou por conceber o contato como processo de aquisição de melhores condições de vida, os intérpretes frequentemente levaram ao povo do Xinan conhecimento sobre o mundo dos brancos, a vida nas cidades, o uso do dinheiro como instrumento necessário para a aquisição de bens, novos hábitos de higiene e de alimentação. Como muitas famílias de Aminawa, a maioria daqueles que atuaram como intérpretes vivem em contexto urbano. Para eles, informar e ensinar novos modos de se comportar era algo condizente com a posição que ocupavam. Estavam ali a serviço da FUNAI, mas também para ajudar seus parentes, como me disseram muitas vezes. Tanto na fala dos intérpretes quanto em áudios que traduzi, junto com o auxílio dos intérpretes, a situação do isolamento aparece vinculada a memórias ruins, fome, medo, doença, fuga constante, precariedade material, enquanto o processo de contato figura como um caminho para superar essas dificuldades, adquirir bens e conhecimentos que permitam uma vida melhor. Convém lembrar que a semelhança entre as línguas não é um aspecto desconectado do modo de ser e se comunicar dos falantes. Trata-se de um saber que envolve o modo de formular as questões e indagar sobre as coisas. Saber o que é apropriado perguntar e quais assuntos devem ser evitados. Ademais, uma convivência intensa e prolongada em loco foi justamente o que alguns dos intérpretes fizeram em campo. Comer juntos, sair para pescar e caçar, tomar banho no rio, lavar roupa ou simplesmente gastar tempo na rede conversando. Na prática, muitos deles foram e são pesquisadores. Eles querem saber quem é o povo diante do qual foram colocados. Eles têm curiosidade pela sua história, eles refletem sobre os acontecimentos vivenciados, as relações de parentesco, o conhecimento como técnicas de cura e cantos. Assim, há uma troca de saberes que se dá no exercício da própria atividade de tradução. E eu sugiro pensar um pouco sobre isso. Traduzir é rearticular um enunciado, reorganizar as palavras de uma língua com quase equivalentes em outra, para transmitir uma mensagem desejada. Uma operação que envolve liberdade, criação, interpretação, erros e equívocos. Conhecer e compreender uma outra língua é também conhecer e compreender o outro que fala essa língua. Conhecimento linguístico e conhecimento cultural operam simultaneamente, pois não se trata apenas de saber uma língua, mas também compreender e analisar contextos. Dessa forma, é inviável esperar que os intérpretes indígenas executassem uma tradução literal e isenta de traços pessoais. Por tradução literal, eu me refiro àquela que, pretensamente, corresponderia exatamente ao que o falante teria dito, palavra por palavra. Mas, vejamos, a atuação do intérprete se dá em outro âmbito, ela se dá no âmbito da oralidade e do imediato, colocando em prática operações de pensamento altamente complexas, que permitem ao falante transitar rapidamente entre diversas línguas a fim de transmitir mensagens de uma pessoa a outra. No caso analisado, eram 3 línguas operando constantemente: o português, o jaminau e a língua falada pelo povo do Xinan. Apesar de serem 2 línguas indígenas bastante próximas, existem diferenças fonéticas, fonológicas, lexicais e gramaticais que, no entanto, são facilmente contornáveis, não implicando em barreiras significativas para o entendimento mútuo. Já no que diz respeito ao português e às línguas indígenas, a distância é bem maior e é de se esperar que os intérpretes tenham recorrido a metáforas para transmitir as mensagens que os não-índios queriam passar. Para ilustrar o que eu estou falando, vou apresentar algumas situações na qual esse viés pesquisador dos intérpretes, dos intérpretes jaminau ficou bastante evidente. Shadabara foi um dos intérpretes que mais esteve em campo e que desenvolveu relações bastante estreitas com o povo do Xinan. Em praticamente todos os encontros que tivemos, ele mencionava seu pai, considerado um dos velhos jaminau que tinha mais conhecimento da cultura dos antigos. Shadabara gosta muito de contar a história de Carlito, que nasceu na região do Alto Rio Envira e de lá saiu ao encontro dos brancos, com os quais ele conviveu um período até se reencontrar com seu povo, Jaminawa, onde casou e teve 7 filhos. Com
Com frequência, as histórias do pai de Shadabara levavam a conversa sobre xamanismo, pois ele era também conhecido como forte curador. Certa vez, após me contar histórias da pagelança de seu Carlito, eu perguntei se entre o povo do Xinani tinha alguém com conhecimentos semelhantes. E Shadabara me respondeu que não tinha. Eu pesquisei e não sabem não. Meu pai gravou para mim, fez um áudio. Se eles são curadores mesmo, ele vai aprender, porque curador é igual um sábio que sabe ler. É igual um tipo de doutor. É como ler. Se o cara sabe ler, ele olha o outro e sabe. Ah, esse cara aí sabe. Assim, eu estava só pesquisando lá. Falei pro meu pai, me manda seu canto. Meu pai cantou e enviaram para mim pelo WhatsApp. Na sequência, sua esposa complementou. O velho Carlito gravou aqui no celular, levamos no Xinani. Chamamos tudinho. Ele mostrou. Todo mundo ficou sentado, escutando. Shadabara perguntou, o que meu pai está cantando aqui? Eles falaram que não sabem não. Eu perguntei se ele tinha feito a experiência oposta de gravar os cantos do Xinani e mostrar para o seu pai. E ele disse que sim, que gravou e levou para o pai dele. O pai dele também tampouco reconheceu os cantos do pessoal do Xinani. Assim como o pai de Shadabara, a mãe do Tunumã também veio da região do Alto Rio Envida. Tunumã foi o primeiro intérprete a ir para campo, o servidor da FUNAI que eu mencionei lá no início. E quando retornou, ele contou que tinha descoberto que o rio no qual sua mãe nasceu, o Pixiá, que ele sempre tinha escutado falar, mas ele nunca soube onde era o rio Envida. Pixiá é como o povo do Xinani se refere ao Envida. Ainda sobre essa primeira viagem, Tunumã contou que quando foi acionado pela FUNAI para se comunicar com os índios isolados, chamou 2 homens que pertenciam a outros subgrupos do complexo dialetal Jaminawa. Um Tchanenawa, outro Mastanawa, e ele mesmo, uma mistura de Tsapanawa, Xixinawa e Caxinawa. Não vou entrar nas complexas formulações e implicações dos etnônimos para a coletividade Jaminawa, mas eu queria destacar que a sua explicação mostra a importância de levar pessoas que falassem diferentes dialetos da língua Jaminawa, ou sotaques, como ele me disse. Sobre o primeiro encontro com os índios, o Tunumã assim contou. Quando vimos que eles estavam chegando, eu e Almiro fomos nos preparar conforme a tradição do nosso povo. É um preparo que somente alguns de nós temos o conhecimento, e eu tinha levado um pouco comigo. Então, quando eles chegaram, a gente usou esse preparo para estabelecer um contato em paz com eles. Fomos ao encontro deles e percebemos que não estávamos entendendo muito bem o que eles falavam na gravação que tinha sido enviada pela FUNAI, porque eles estavam misturando as línguas. Eles repetiam as palavras que ouviram dos Campa ou dos brancos. Mas quando eles chegaram, a gente conseguiu se comunicar. Eu falei que estava vestido de branco, mas que não era branco, que era parente deles. Pedi que eles se identificassem e eles perceberam que eu era gente. Assim, cada intérprete, a seu modo, parece ter feito sua própria investigação na tentativa de saber quem era aquele outro com o qual estava se relacionando. Um outro que fala uma língua praticamente igual a deles, porém mais profunda, como eles gostam de dizer para se referir à língua do povo do Xinani ou dos seus avós. Para finalizar, eu gostaria de destacar que, em anos recentes, antropólogos e linguistas têm dado ênfase à participação e à formação de pesquisadores indígenas. Em termos metodológicos, essas experiências mostram como o uso de novas tecnologias e da internet tem ampliado as possibilidades de registro e de comunicação, possibilitando novos horizontes para uma pesquisa colaborativa, na qual o reconhecimento do protagonismo indígena é um dos pilares na produção de conhecimento. A título de exemplo, vou mencionar uma obra que acho que todo mundo aqui conhece e gosta muito, é A Queda do Céu. Nessa obra, uma parceria entre o pesquisador antropólogo e o pesquisador indígena, são exploradas múltiplas camadas de tradução, da construção de metáforas e do esforço de compreensão e comunicação entre mundos. Coincidentemente ou não, ao longo de sua trajetória, Davi Copenau trabalhou como intérprete Yanomami a serviço da FUNAI. Assim, ao transitar entre línguas e mundos, os intérpretes e tradutores indígenas experimentam práticas comunicativas e elaboram teorias do entendimento que cabem a nós, como antropólogos, considerar com seriedade para enriquecer
conceitos e nossos conhecimentos. Além disso, a participação ativa de grupos indígenas nas atividades da FUNAI, junto a povos isolados e de recente contato, é uma demanda que vem crescendo, seja por parte das organizações indígenas ou de organizações da sociedade civil. De fato, os índios sempre participaram das expedições de atração e pacificação de outros povos, muitos dos quais atuando como intérpretes, seja para o órgão indigenista ou outros agentes de contato. Contudo, essa atuação foi sempre marcada pela invisibilidade e relações fortemente assimétricas. O que me parece diferenciar o momento atual é a demanda por um novo status e reconhecimento, o que, por sua vez, envolve questões como remuneração adequada pelos serviços prestados e inclusão na tomada de decisões. Então, para terminar, a minha experiência mostra que a gente tem muito a aprender com outros profissionais no que diz respeito a técnicas de documentação e manuseio de ferramentas tecnológicas nas pesquisas que realizamos, tanto nos modos de registro quanto na sistematização e para trabalhar os nossos dados, mas também e sobretudo na inclusão dos nossos parceiros indígenas. Em processos rápidos e intensos de novas experiências, como é o caso de um processo de contato, os indígenas participam ativamente, curiosos e ávidos por entender as novas configurações e transitar entre os mundos, observando atentamente tudo e todos ao seu redor. Aí, só para finalizar, essa aqui é uma foto de uma reportagem que saiu na internet. São 2 índios do Xinani na casa de intérprete de Jaminal, na periferia de Rio Branco, na cidade do Porto.